Eu acho que ficou fácil, porque a forma que a população tá hoje, né? Cada lado defendendo um lado, você não precisa fazer muito. A pessoa acaba defendendo você por si só por o outro lado ser muito pior do que o seu, entendeu? E vai além, Cabeleira. É o seguinte, imagina o que o Jones acabou de falar pra gente aqui, que quando você entra pra uma prefeitura com cara, R$300 na mão, pra você gastar o tanto que você quiser, porque a informação que você tem é sempre uma fração da realidade. Sim. Se você tem essa informação desse número, acredite, ele era muito maior. E aí imagina, quem vai mudar a realidade desse trabalhador aqui, se a gente já sabe aqui, por exemplo, que tem big empresas aqui do Brasil que conseguem colocar 300 deputados lá dentro da casa. Ele tem 300, ele tem mais da metade sempre. Todas as votações que acontecem ali dentro vão ser para essa equipe, você entendeu? Não adianta você ter um cara com opinião ali, com vontade e coragem. Esse cara ele vai apanhar lá dentro igual um cachorro e ele não vai conseguir passar nada dele. O sistema já é feito para continuar assim, entendeu? Quando o cara me conta que uma empresa faz 300 deputados, eu acho que um prefeito é muito mais simples. Sabe? De lugares estratégicos. Preciso ter um prefeito em Araguari, para quê? Mas em São Paulo eu quero. Sabe? Se for... Mas no menos parece Araguari não, viu? É a potência aqui do Triângulo Mineiro. Não, mas você entende a diferença da importância, sim, né? O cara sim. que tem São Paulo na mão, ele tem a segunda maior renda do país na mão. A Prefeitura de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país, o governo do estado é o segundo. É o terceiro, né? Segundo. Só perde pra União e pro estado de São Paulo, né? Isso. Não, mas veja, Roberto, eu concordo com você que o Estado é burguês e é um jogo feito pra gente perder. É por isso que nós marxistas falamos que o Estado é burguês. É por isso que o Lenin, no Estado e a Revolução, ele fala que o Estado burguês é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. Então você está de acordo com a conclusão marxista básica. Sim. O Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. No caso da classe dominante, né, dos detentores dos meios de produção contra a classe trabalhadora. Dito isto, tem duas considerações a se fazer aqui. Primeiro, a consideração a nível de regime político. Historicamente, os países da América Latina, a gente nunca teve, grosso modo, maiorias de esquerda ou progressistas nos congressos nacionais, nas câmaras de deputados. Perfeito? Mas a gente já elegeu vários presidentes de esquerda. Né? Inclusive presidentes de esquerda que sofreram golpes de Estado, que foram assassinados, que sumiram, que morreram em acidentes de avião estranhíssimos e por aí vai. Historicamente, a classe dominante brasileira e latino-americana, volta e meia, vem com a frescura de acabar com o presidencialismo. Dado que é histórico no Brasil, na eleição para municipal, na eleição estadual, na eleição para presidente, o deputado federal, estadual ou vereador, você vota porque o cara é simpático, você vota porque o cara lhe ajudou, deu um caixão quando morreu um parente, você vota porque o cara foi na sua casa tomar um café e foi educado, você vota porque o cara tem um projeto social legal, você vota porque ele defende uma pauta massa e tal. Então, o voto no legislativo, né? O voto no proporcional é um voto muito disperso ideologicamente, historicamente no Brasil. Então, é muito difícil estabelecer uma coerência entre o voto no executivo e o voto no legislativo. Sim. Então, no Brasil, muita tranquilidade. Pronto, vou dar um exemplo concreto. Eu conheço dois amigos meus, dos amigos diferentes, né, que os pais deles votaram no Bolsonaro, em mim e em dois candidatos a deputado do PT. Caralho, velho. É isso, porque o Bolsonaro Qual que é a lógica? o Bolsonaro fala mesmo e tal. O Jones também, esse menino é corajoso, esse menino fala mesmo, não tem medo dos empresários, denuncia as empresas de ônibus, é o único que denuncia as empresas de ônibus. E os dois deputados... E tá vivo. E os dois deputados do PT que ele votou, um, inclusive, a professora Liana Cirne Lins, né, que é vereadora, não se elegeu deputada federal. Essa professora é muito boa. Essa professora fala muito bem, é muito inteligente, tem coragem. Então, assim, não tem lógica nenhuma. Né? Eu só vi uma lógica, hein?
O povo quer pelo menos quem fala mesmo. Exato, entendeu? Ele não quer exato. o bagre mais, não. Exato. Aquele que sabor não... Que é alguém que aparenta ou seja verdadeiro e transparente nas suas posições. Mas aí qual é o X da questão? Historicamente, é muito difícil você dar um sentido popular, progressista, de esquerda a esse voto legislativo. A expressão de esquerda aparece no voto do executivo. No voto do executivo. Sim. Então, uma das primeiras questões é que a classe dominante brasileira ela tem uma luta permanente contra o presidencialismo. Se você pegar a história do sistema político brasileiro, desde a Constituição até hoje, ela é, em vários aspectos, uma história de enfraquecimento do presidencialismo. Porque os caras nunca tiveram chance até agora de perder maioria no Congresso. Mas eles quase perderam a presidência em 89. Eles quase perderam a presidência em 94, porque no final, quando a gente olha pro resultado, o FHC ganhou no primeiro turno, né? Mas o FHC ganhou no primeiro turno, mas se tu voltar para abril de 94, o Lula tava com 52% das pesquisas eleitorais, né? Existia gente que dizia que o Lula poderia ganhar no primeiro turno, né? Aí veio o Plano Real e tal, teve uma virada, mas assim... Então eles quase perderam a presidência ali. Na prática, quando eles perdem a presidência, eles trabalham por dentro para esterilizar a capacidade de transformação e mobilização da própria presidência. Né? Então é muito importante manter o Lula na coleira, porque depois que está sentado lá, você precisa manter na coleira. Mas é um trabalho. E veja, e nunca se precisou ter o trabalho de manter na coleira o Congresso. Que já é. Tá ligado? Já é a ocasião. Então tem um primeiro debate aqui é entender que a nível de regime político, se o Estado é burguês, e se existem todas as facilidades para a burguesia controlar o Estado, e tem, onde eles perdem um pouco a capacidade de controle é na eleição do voto direto pro executivo. Principalmente pro presidente da República. Tanto é assim, vocês já ouviram essa história. O Chile elegeu um presidente marxista, Salvador Allende, que foi derrubado com um golpe de Estado. Né, liderado pelo Pinochet em articulação com o imperialismo estadunidense. Veja, já teve na história a eleição de um presidente marxista. Nunca vai ter na história do capitalismo a eleição de um congresso de maioria de deputados marxistas. Entende essa diferença? Então, tem um primeiro nível aqui. A gente não pode deixar que a classe dominante avance nessas ideias de semi-presidencialismo, de semi-parlamentarismo. Isso é o sonho deles. Porque para manter o controle no Congresso é mais fácil. Para controlar o voto popular no executivo, no presidente e no prefeito, mesma coisa, em Araguari. É mais fácil aparecer aqui um prefeito de esquerda popular do que ganhar a maioria dos votos na Câmara. Com concreto e objetivamente. Pode ser que amanhã apareça um sujeito que cria um movimento Araguari é do povo, começa a falar das coisas erradas da cidade, da mazela, começa a enfrentar os poderosos, denunciar quem manda na cidade, e pode ser que ganhe muita repercussão e seja eleito. Já para criar um movimento, eu não sei quantos vereadores tem na Câmara de Araguari, mas já para você criar um movimento para fazer maioria na Câmara de Araguari, meu amigo... Assim, não faz. Mas essa expressão, porque quando você pega o executivo, é um ser isolado ali. Mais ou menos. Em tese. E quando você pega o legislativo, é um colegiado de pessoas. Ou seja, eu acho que no legislativo, por exemplo, você tem muito mais um reflexo da intenção das pessoas, eu falo sobre direita e esquerda, do que no executivo. Não acho, não. Você acha que não? Não, é porque... Você entende? E por que é o meu raciocínio final? É que, então, a maioria das pessoas são pessoas de direita. Refletindo o Brasil, tá? Não o mundo. O Brasil, a maioria das pessoas são pessoas com identidade, com características, com aceitação melhor de pensamento à direita. Não, eu não acho. Eu acho que a eleição do executivo e do legislativo, ela expressa tendências diferentes. Veja, a eleição para o legislativo no Brasil tende a ficar presa a uma dimensão particularista. Então, praticamente ninguém vota num deputado federal pensando quais são as propostas dele para o âmbito federal. Até porque a grande maioria não tem.
Mas deveria ter, né? Porque, enfim, o cabo é um deputado federal. Então, por exemplo, quando eu tava debatendo com o Zé Vitor é eleito deputado. Eu tenho certeza que na campanha dele ele não fez e não foi cobrado de falar quais são as propostas dele para Pacto Federativo no Brasil. De o que ele acha do regime de recuperação fiscal que Minas Gerais está passando agora. O que ele acha da medida instituída por FHC vigente até hoje, da União cobrar juros de entes subnacionais, né, de juros de dívida de estados e municípios e tal. Então, a eleição para deputado, ela reflete muito um elemento ultraparticularista. Aí, esse particularismo local que forma a base do voto do legislativo, ele toma uma expressão nacional a partir do lobby dentro do Congresso. Então, assim, você vota no cara porque ele é simpático, porque ele é bonito, porque cresceu com você, porque ele é legal, porque ele já ajudou, porque ele tem um projeto social, porque ele fala bem, e etc., porque você jogou bola com ele. Só que aí, quando ele é eleito, você tem toda uma arquitetura institucional do partido, das comissões de bancada, dos lobbies, da pressão, do suborno, da mídia, que enquadra aquele deputado dentro de uma determinada lógica de política nacional de interesse de classe. Então, é uma expressão ultraparticularista que toma a dimensão nacional a partir da própria lógica do Congresso, né? Inclusive, estimulado pelo próprio modelo eleitoral brasileiro. Em outros países, por exemplo, no caso do México, você tem uma votação só para tudo. Então, é eleição de 5 em 5 anos. Quando é na eleição, você vota, inclusive, no partido, na coligação, e aí você vota para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente. O que já fica pela metade do preço do nosso, né? Exatamente. Você não precisa de movimentar 2 vezes a mesma situação. Só que isso, teoricamente, dá uma coerência eleitoral e o deputado, o vereador, o senador vai estar atrelado ao projeto ideológico que está sendo liderado pelo partido e pelos candidatos ao executivo. Então, isso por um lado. Por outro lado, no Brasil, a gente tem uma tradição presidencialista muito forte que não tem como fugir dela. Por que não tem como fugir dela? Porque, historicamente, se você for pegar República Velha ou República Oligárquica, quem mandava na localidade, quem mandava no território, nunca mudava. Porque os coronéis que estão aí há décadas, né? Só que sempre tinha alguma esperança de um presidente diferente provocar alguma mudança. Em alguma dimensão, a depender da política econômica, a depender da série de fatores, pode até provocar realmente alguma mudança nas condições de vida econômica da pessoa. Aí você vê a Revolução de 30, que não tinha congresso durante boa parte do período varguista, né? E era o presidente que personificava as mudanças. Então aparecia muito na própria propaganda do Getúlio Vargas como a benesse que o presidente está dando pro povo, né? Aquela coisa do Getúlio Vargas, o pai dos pobres e tal e tal. Então foram 15 anos do povo aprendendo que tem que esperar alguma coisa boa ou de ruim do presidente, né? Porque, enfim, o Congresso, boa parte desse tempo estava, inclusive, fechado, né? E aí, quando acaba a era Vargas, né, e volta o processo eleitoral na chamada Segunda República no Brasil, mesma coisa, assim, foi uma perspectiva de que o povo continuava votando em figuras que liam-se como mais próximas às tradições populares, à visão mais popular. Ele não fazia maioria no Congresso, mas, por exemplo, a UDN, que era o principal partido liberal e de oposição, a UDN não conseguia vencer uma eleição presidencial, né? Ela perde a primeira eleição presidencial pós-era Vargas para o Eurico Gaspar Dutra, que fez um governo liberal. Mas ele só ganhou porque teve apoio do Getúlio Vargas e da corrente trabalhista. Aí depois a UDN perde a eleição para o JK e para o Jango, que na época presidente e vice eram eleitos em chapas diferentes, né? Você votava no presidente e no vice. E aí a UDN perde a eleição para o JK e para o Jango. Em seguida, para tentar ver se ganhava uma eleição, a UDN vai e apoia o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros ganha, mas o Jânio Quadros não era um quadro orgânico da UDN, da União Democrática Nacional. Mesmo assim, o Jango ganha de novo para vice, né? E aí, veja, a UDN, que era o principal partido liberal das elites, o principal partido burguês, ele não ganhou uma eleição presidencial. Ele fazia maioria no Congresso, mas ele não ganhava uma eleição presidencial. Isso não quer dizer que o JK seja de esquerda, por exemplo.
Não se trata disso. Se trata de dizer o seguinte: a maquinação, aliás, melhor dizendo, a manipulação ideológica das elites para formatar um governo do jeitinho que eles querem, é mais fácil fazer isso via Congresso Sim. do que via o voto no presidente. Mas você não acha que pra elite pouco importa quem que vai ficar lá no executivo? Não, de É jeito porque vai nenhum. comprar todos. Eles vão manipular todos. De jeito nenhum, Rodrigo. De jeito Já- Eu não, entendo. já- não, eu sei. entendo que tem algumas pessoas que não. Esse não pode. Mas não, entre esses três Não. aqui, tanto faz qualquer um dos três que boa, a gente. Entendeu? Tipo Não. assim, entre, sei lá, Lula e Ciro, qualquer um que entrar aqui, tá tudo certo, a gente consegue resolver. Mas veja, é claro que a classe dominante, ela trabalha para que o processo eleitoral seja um mero referendo dos seus interesses, né? Então ela é muito bem representada quando todos os candidatos e a maioria dos partidos, por exemplo, resumem a falar as mesmas coisas de sempre. Ajuste fiscal, responsabilidade com as contas públicas, eu quero mais desenvolvimento. Nunca ninguém é contra desenvolvimento, né? Todo mundo é a favor. Eu quero mais desenvolvimento. Quero melhorar a saúde e a educação. Também ninguém é a favor de deixar ruim, contra, né? mas beleza. Melhorar a saúde e a educação. Então, quando o jogo eleitoral é esse, beleza, é isso. A classe dominante tá muito tranquila. Tanto faz. Em Minas Gerais, na última eleição aqui para prefeito de BH, por exemplo, grosso modo, os candidatos estavam todos na mão dos empresários que mandam na cidade. E eu vi os debates eleitorais, era muito difícil você ver uma distinção real dos candidatos ali, né? Então, jogo jogado e ganho, independente de quem ganhar, beleza? Beleza. Dito isto, pode acontecer como parte de um processo de luta de classes que não vai resolver todos os problemas, mas que pode trazer avanços importantes. Você combinar um movimento de massas em crescente com a candidatura presidencial que, se chega lá, ela tem possibilidade, sim, de agitar o conflito político, de politizar e de ser uma trincheira de luta importante. O Estado não vai deixar de ser burguês. O Estado ele continua sendo burguês, mas um aparelho fundamental desse Estado, que é o governo, passa a ser uma caixa de ressonância maior dos interesses, lutas e propostas da classe trabalhadora. Isso cria uma contradição gigantesca, que tende, inclusive, a chamar a solução radical, seja na perspectiva contra-revolucionária, seja na perspectiva revolucionária, para resolver essa contradição. Então, por exemplo, para a classe dominante brasileira, Brizola não podia sentar na cadeira da presidência. É claro que não foi dado o golpe de 64 para impedir Brizola ser candidato a presidente, óbvio, mas que estava ali como um dos vários motivos, esse era um deles. Não ter eleição de 65 para Brizola não ser candidato. Brizola já tinha criado até um sloganzinho que é cunhado não é parente. Brizola Será que presidente. não foi porque a CIA tentou comprar ele e ele não se vendeu pra CIA? Não, mas veja, não pense a questão em chave moral. Tem cara que nem vai ser tentado porque as pessoas sabem que não... Mas isso aconteceu com Brizola, você concorda, Não, né? perfeitamente. Então isso aí são naqueles documentos que você vê lá, não foi? Dos ID? Teve vários aí, né? Perfeitamente, mas aí disso. veja, teve o golpe de 64, não foi, presta atenção, só para impedir o Brizola de ser presidente, mas esse foi um dos motivos. E quando volta a democracia burguesa, a Rede Globo, a classe dominante brasileira, os militares, a embaixada de Washington, na eleição de 89, o principal inimigo a ser batido não era o Lula, era o Brizola. Se você voltar, se você fizer... Pronto. Quem gosta aí de... Quando que foi que era? 89. A eleição de 89, a primeira eleição presidencial no Com fim o da... Collor ali, né? Collor. Meu irmão, ó, depois faça um exercício. A Folha de São Paulo tem esse negócio do histórico, né? Das edições antigas da Folha de São Paulo. Aí entra no site da Folha de São Paulo e vai navegar para ver como é que foi a cobertura do jornal no ano de 89. De janeiro até a votação. Meu irmão, quem apanhava assim, na violência, era o Brizola, não era o Lula, não. Então, assim, o grande adversário da classe dominante naquela eleição
Era o Brizola, então... Mas o Lula era, tipo assim, era tão radical que as pessoas nem esperavam ir naquela época. Eu não acho que era... Eu lembro que tinha, tipo assim, a conversa de Brizola, Collor, Lula e Maluf, né? E muitas pessoas, alguns caras mais à direita ainda, falavam, ó, não, o Maluf é o cara que a gente tem que colocar, né? O Collor acabou entrando, mas sim, o Lula, ele era tão... não era cogitado que, tipo assim, deixa esse cara do lado, sabe? Era igual o Amoedo. Ah, pra que eu vou bater no Amoedo no novo? Deixa esse Lula pra lá. Eu tenho que bater no Brizola, porque senão ele vai tomar da gente e a esquerda não pode entrar no poder. Esse era o discurso da época que eu lembro. Eu não acho que era bem por aí, não. Mas aí é um debate até mais longo, mas pra gente não se estender nisso. Mas qual é o elemento central dentro dessa lógica de confrontar o Estado burguês? A gente precisa estimular uma compreensão política dos limites claríssimos que estão colocados no Estado, no governo, no capitalismo. Ao mesmo tempo, entender que, do ponto de vista de regime político, a classe dominante na América Latina, o sonho dela é acabar com o presidencialismo. Porque, do ponto de vista tático, o presidencialismo ele pode ser, sim, um instrumento útil para as lutas da classe trabalhadora. E aí depende muito do grau de mobilização da classe, de politização da classe, depende muito do grau de fibra moral do sujeito ou da sujeita que vai sentar na cadeira, do grau de coragem, de não se render, de ter realmente preocupação com um projeto político e não com a sua biografia, com a competitividade eleitoral e por aí vai. E aí eu fico até pensando, a gente tá conversando sobre isso há um bom tempo, eu aposto que alguém vai pegar esse corte e vai dizer assim, Jones abandonou o comunismo, ele tá dizendo que ser presidente resolve tudo. Eu aposto que isso vai acontecer. Eu tô pensando exatamente isso nesse momento. Por assim. quê? Porque a primeira vez que eu vim aqui e você fez a pergunta, sua pergunta foi: o nacionalismo é a solução de todos os problemas? Eu respondi. E aí, veja, a resposta foi condicionada à pergunta. A pergunta foi: o nacionalismo é a solução de todos os problemas? A pergunta não foi se o nacionalismo é importante. A pergunta não foi se o nacionalismo é massa. A pergunta foi se o nacionalismo é a solução de todos os problemas. Aí eu respondo: todos os problemas não. Porque mesmo com a economia, com maior grau de proteção nacional, com maior indústria nacional, vai continuar existindo exploração da classe trabalhadora, extração de mais-valia. Essa foi a pergunta e essa foi a resposta. Faz 7 meses que o Rubens Gonzalez tá mentindo, delirando e me atacando por causa dessa fala. E não só ele, o Tamir Filipe também. Delirando, mentindo e me atacando. Uma fala bem simples. É a solução de todos os problemas? Não. De todos os problemas? Não. A mesma coisa do debate que a gente fez agora, vai ter alguém, pode reparar, tem alguém que vai dizer assim, olha, o Jones está dizendo que basta ser presidente que está tudo resolvido.